Boa noite, galera. Estamos começando então mais uma live Cleto com o microfone novo. Olha só. Agora sim, agora o negócio tá ficando profi. Muito legal. Então tá, pessoal, estamos aí começando então mais uma live Cleto e hoje nós vamos fazer um programa bem diferente, né? Estamos recebendo um entrevistado aí, uma grande figura, uma pessoa fantástica que é o Leandro Hessel. O Leandro vai bater um papo com a gente daqui a pouquinho aí sobre gerenciamento de projetos, da maneira tradicional e da maneira híbrida, mas ele conversa até de uma maneira legal, assim, que ele fala de uma linguagem que todo mundo entende, né? Então isso é um assunto bem legal para os leigos aí, para entender como funciona gerenciamento de projetos e tal. Bem interessante é o bate-papo e daqui a pouco aí vamos falar com vocês. Como o Leandro ele fez uma pedida de música trazendo um rock mais tradicional, então eu mantive na linha, né, o programa de hoje. Então o programa de hoje vai ter muita música dos anos 80, né, umas duas músicas dos anos 90, e aí, né, logo depois a gente pega e vamos fazer uma sequência de baladinhas hoje, baladinhas. Muito legal, muito legal. Então tá tendo muita conversa, né? Muita conversa. Vou começar a preparar aqui a transmissão aí para vocês, para já colocar no ar a entrevista. Eu estou enrolando aqui porque eu sempre me perco com esse vídeo aqui da entrevista, né? Parando o vídeo, então, vou chamar o vídeo da entrevista e agora com vocês, o Leandro Hessel. Boa entrevista, galera. Espero que vocês gostem. Então tá, pessoal, boa noite. Então, hoje na live Cleto, esta figuraça que é o Leandro Hessel. O Leandro ele foi meu colega já em um projeto e é um cara que entende muito do assunto que nós vamos conversar hoje, que é o assunto de gerenciamento de projetos da maneira tradicional e da maneira híbrida. O Leandro é um cara que ele começou como desenvolvedor e galgou a sua carreira até chegar a gerenciamento de projetos. O Leandro ele tem uma formação até diferente do tradicional do pessoal de TI. Ele começou com biblioteconomia, mas ele fez pós-graduação na área de TI e também tem um MBA e um outro pós-graduação em gerenciamento de projetos. No trabalho que eu fiz com ele anteriormente, lá na Paros, eu aprendi muito com ele. Então, por isso que eu quis trazer para vocês aqui esta figuraça que é o Leandro. E aí, Leandro, boa noite, obrigado aí por você. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade, o convite aí, né? Há muito tempo que a gente não se via, até desde o projeto ali da Paros, que a gente convivia diariamente ali, passamos bons e duros momentos ali, mas foi interessante, né? Sobrou uma amizade aí muito bacana, né? Te agradeço muito o convite, eu fico muito feliz em poder contribuir aqui e aprender um pouco aí contigo. E o Leandro, além de o Leandro trabalhar com TI, ser um grande gerente de projetos, o cara é um músico fenomenal. Então ele casou, o Leandro é um maestro, então ele casou com uma luva aqui na Live Cleto, que é uma live de rock, mas que a gente está abrindo esse espaço, Leandro, tá? A gente está abrindo esse espaço para falar de profissões. Então, Leandro, me conta aí como é que foi tua carreira, como é que tu acabou caindo de paraquedas com a tua preparação em gestão de projetos. Conta aí pra nós, Leandro. Boa noite de novo. Boa noite, cara. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando contigo aqui. Bacana essa tua iniciativa, eu acho que tem tudo para prosperar. Então é o seguinte, vou começar bem dos primórdios mesmo, como a gente tinha solicitado. Eu comecei, tá?
como estagiário, bolsista da Administração Científica da URGS, tá, no CEPA, que é o Centro de Estudos em Pesquisa e Administração. Tá? Eu digo que isso aí para mim foi praticamente uma segunda faculdade, tá? Uma segunda graduação, porque o que eu tinha ali? Eu fiquei praticamente 4 anos convivendo, né, com a academia, com todo o pessoal da área de administração. Eu estava ali colado no programa de pós-graduação de administração da URGS, que é o PPGA. Né? Então eu trabalhei ali em vários projetos de pesquisa, montei questionário, fui entrevistador, fui de tudo, eu fazia até suporte da rede. Né? Aí começou a questão da informática também, né? Que eu já desde, se for falar, quando é que tu começaste com a informática? Cara, eu comecei a informática quando eu tinha 7 anos, meu pai chegou em casa com o TK-85, né? O Basic lá ligado na TV, né? Então a coisa sempre, a parte aí da tecnologia sempre esteve muito próximo, né? Então eu fiz a biblioteconomia já visando alguma coisa mais para a área de tecnologia da informação, né? Não só a ciência da informação que a biblioteconomia ensina, tanto que o meu trabalho de conclusão de graduação foi uma biblioteca virtual, né? Utilizando, na época, uma tecnologia diferente, utilizando ASP, né? ASP, aquela tecnologia da Microsoft, em vez de utilizar o clássico ali para a biblioteca, que é o ISIS, né? Aliás, eu consultava uma base ISIS, conseguia colocar essa base de dados micro ISIS que a maioria das bibliotecas tinha, eu disponibilizava na web por baixíssimo custo e poucas linhas de código. Isso me rendeu até uma apresentação num congresso de biblioteconomia em Curitiba. Olha só, que legal, cara. Então, isso aí foi interessante. E aí, a partir disso, né, obviamente, eu tive que programar para isso, já tinha alguma noção de programação. E aí, após me formar, eu fui trabalhar como desenvolvedor mesmo, né? Eu fiz o pós-graduação em redes de sistemas distribuídos. Aí eu tive um pouco mais de base teórica, né, e acadêmica sobre desenvolvimento e segui desenvolvendo, né? Aí depois trabalhei como analista, e aí quando eu estava como analista, lógico que existia, né, todo aquele sistema de gestores de projetos e etc. E aí teve uma amiga minha que, não sei o que estava conversando, que eu falei, porque tem o PMI, gestão de projetos, estava falando, pô, que legal isso. Na época ainda estava, era o PMBOK 2 ainda, estava ainda tentando migrar para o 3. E aí eu, pô, que legal, como é que é isso? Aí ela me passou uma apostila e aí começou tudo, tá? Aí eu, é isso aí que eu quero. Aí eu comecei a estudar, fiz cursos, aí entrei na SPM, eu fui a segunda turma do MBA de Gestão em Projetos, teve lá. E aí a partir daí eu comecei, né? Saí um pouco mais da análise, no primeiro momento, né? Mesmo sendo analista, eu fazia o papel de gerente de projetos em pequenos projetos. E aí, quando eu trabalhava na CDL, eu tive a oportunidade de montar um PMO, né? Aí acho que esse foi um grande aprendizado para mim. Lá eu tive a oportunidade de aplicar muitas das coisas que até então para mim eram teóricas, né? E os desafios práticos, e até porque lá era uma organização que, assim, bastante funcional, bastante vertical, então tive que ter várias quebras de paradigma pensando em termos de projetização. Foi bem interessante. E a partir daí eu, né, comecei com gerência de projetos direto. Leandro, aproveitando, Leandro, aí que tu já entrou no assunto de gerenciamento de projetos, muita gente não sabe o que é gerenciamento de projetos. Então, explica para nós aí, Leandro, com as tuas palavras, pensando num público mais leigo, claro, o que é gerenciamento de projetos, e depois eu vou explorar um pouquinho mais esse assunto contigo. Aí nós vamos trazer mais para a questão do Management 3.0, mas não vamos entrar nisso ainda. Primeiro, Leandro, o que é gerenciamento de projetos e a que se aplica? Saindo da academia, né? Como primeiro falar, tentar explicar com as palavras, trazer mais pro dia a dia das pessoas. Cara, a gente faz gerenciamento de projeto toda hora, tá? Só que a gente não aplica nenhuma metodologia conhecida, né? Ou alguma coisa assim. Cara, o cara vai, por exemplo, festa de casamento, né? Um monte de gente aí casou, planejou a festa de casamento. É um baita no projeto, né? Tem gerenciamento, tem prazo, tem custo, tem pessoas, tem aquisição, entendeu? Então é um projeto. Viagem de férias, né? Vou com a família, vou lá pro Rio de Janeiro com a família, pro resort lá em Salvador, coisa assim. É um projeto, né? Tu tem que planejar, depois tu tem que executar,
e tu conclui. Então, basicamente, a principal característica assim, que faz, isso já aconteceu em vários lugares, é muito curioso, porque tem gente, não, é plano de ação, é projeto. Eu me lembro quando eu estava na função de PMO lá na CDL, tinha muito pessoal da área de processos, né? A gente trabalhava muito, nós criamos até no final um comitê interessante lá, que eram 4 profissionais, mas antes disso, até a gente chegar nessa maturidade, tinha muita gente que dizia, não, isso aqui é plano de ação. Eu disse, não, cara, isso aqui é projeto. Não, isso aqui é execução. Não, isso é projeto. Aí então a principal característica para saber é projeto ou não, tem início, meio e fim. Tu parou para pensar, nem que seja por meia hora, o que tu ia fazer, executou e concluiu, sim, então é projeto. Diferente da operação, que é uma coisa que tu faz regularmente, né? que é um processo, né? Então, eu diria assim, resumindo, né? Cara, início, meio e fim, projeto. Tem que ter fim. Ah, mas eu fiz um projeto e ele continuou executando. Beleza. Mas tu teve uma entrega, né? Teve uma entrega, a partir da entrega tu começou a executar aquilo. Eu projetei uma máquina, né? Minha máquina tá trabalhando ali diariamente. Ela foi para produção e está gerando vários produtos. Entendeu? Aí é outro momento, né? O produto do teu projeto pode gerar uma operação, mas aí o teu projeto já acabou, né? Eu diria assim, não sei se eu consegui ser didático o suficiente, mas a ideia seria mais ou menos por aí. Leandro, e assim, na tua visão, hoje em dia, gestão de projetos se aplica a qualquer área de trabalho, qualquer tipo de tarefa, trazendo para hoje em dia, tá? Não Sim. Vamos falar ainda de Management 3.0, que é a próxima pergunta que eu vou te fazer. Mas a gestão de projetos se aplica a qualquer área hoje em dia? Sim, se aplica, eu acho que sempre se aplicou, tá? Eu tenho um exemplo muito feliz, assim, que eu vi acontecer, essa coisa de qualquer área, que o pessoal acha, geralmente, assim, o projeto é mais na área de exatas, área de TI, etc. Quando eu fiz o MBA lá na SPM, tinha uma colega que ela era artista formada em artes cênicas na URGS, e ela tinha uma companhia de teatro. Cara, um dos melhores trabalhos de conclusão foi o dela. Ela fez um baita de um projeto, tá, para uma escola de teatro, ou para uma apresentação de teatro, né? Então, assim, área das artes, né? Totalmente oposto a exatas, né? Então tu pode, e assim, qualquer melhoria, qualquer coisa que tu for fazer em qualquer área do conhecimento, tu utiliza projeto. A medicina utiliza direto, o pessoal pesquisa, projeto de pesquisa, né, como tu fala, né, muito, é um projeto, né? De repente pode ter uma metodologia diferente do que o pessoal da área de TI vê ali com PMI, ou um método ágil mais atual, coisa do tipo, mas não deixa de ser um projeto. Beleza, Leandro. E agora então a grande questão antes de a gente entrar nas rotinas de um gerente de projeto e tal, acho que tem mais uma questão teórica que muita gente deve se perguntar. Está começando a aparecer no mundo o conceito de Management 3.0. O conceito de Management 3.0 é diferente daqueles conceitos de Fayol, de Ford, na questão de administração. Agora a gente olha mais para o indivíduo, a gente vê mais as tarefas e tal. O Management 3.0, ele não é a gestão projetizada, existe uma grande confusão em relação a isso. Mas muita gente defende que, em vez de a gente ir para o Management 3.0, a gente já ia partir para a gestão de empresas de forma projetizada. Tu acha que isso dá certo? Tu acha que isso vinga? Tu acha que isso é o próximo momento mesmo que nós vamos viver na área de administração de empresas, colocando a parte de projetos para fazer o controle de tudo? E aí vem a outra questão também, que tu também que é um Scrum Master, tu entende de ágil, e tu sabes também que o ágil ele se aplica a quase tudo. Então, me traz essa tua visão aí sobre isso. Eu acho assim, como a gestão de projetos, pensando enquanto disciplina, tá, para a gestão completa de uma organização ou de uma empresa, depende. Por exemplo, uma empresa de consultoria, na empresa que eu trabalho hoje lá, eProcess, né, a gente é totalmente projetizado, a gente trabalha só com projetos, né, a gente faz projetos de consultoria, né, tudo a gente tem início, meio e fim, a gente entrega. Mas tem tipos de projeto, indústria, talvez não, talvez tem muito mais a parte de processos, tá? Em algum momento, claro que a gestão de projetos vai sempre apoiar e ajudar,
Ainda mais tu falaste agora das metodologias ágeis, o Kanban é uma coisa que está muito em moda agora. O Kanban, né, já existe há muito tempo no chão de fábrica, né, feita na forma de cartão. Então, assim, eu acredito muito, como tu mesmo falaste nisso, a questão do híbrido, né? Eu acho que cada vez mais, assim, as disciplinas vão se unir, né, para juntas montarem um método, não necessariamente um método, uma forma de a gente obter o melhor resultado, Tá. Leandro, e outra questão, existem várias metodologias hoje em dia para gestão de projetos, né? A gente tem a metodologia PMI, que é a metodologia mais tradicional, tem as metodologias ágeis também, e tem o híbrido, tá? Todo projeto é igual, aquilo que eu aprendo, eu chego e aplico by the book. Como é que funciona isso na tua visão? Isso é um grande desafio para quem está começando na área. Eu digo de cadeira isso porque eu passei por isso, né? A gente aprende, né? Ali o PMBOK, ali as 9 áreas de conhecimento, às vezes muda, uma mais, uma menos, a gente quer aplicar tudo. Assim, não, acho que o grande segredo, né, é a adaptação, é tu pegar aquilo, vale até para as ferramentas e para metodologias ágeis também, tá? É tu pegar, entender o projeto, entender a tua realidade, entender o teu cliente, entender o teu escopo, o teu time e adaptar, pegar as melhores práticas de cada um e utilizar. É isso que eu tento buscar quando eu vou gerenciar um projeto. Então, assim, tentar sair muito das amarras, assim, da metodologia, dizer, não, eu sou PMP ou eu tenho que usar, né, o PMBOK de cabo a rabo. Não, eu sou CSM, não, eu tenho que fazer tem que usar toda a metodologia, fazer todos os eventos do Scrum, não necessariamente. Claro, tem gente que opta por isso, mas eu acho que dá para pegar o melhor de cada um, né, e montar um conjunto aí de práticas que auxiliem, tá? Cara, legal essa tua resposta, principalmente para quem está iniciando, ele ter até uma expectativa de como é que isso funciona, né? E Leandro, mais voltado assim agora para o teu dia a dia, conta para nós aí o que um gerente de projetos faz. Como é que é o teu dia a dia quando você está gerenciando um projeto? Como é que funciona? Tu vai lá, escolhe as pessoas, conta para nós o teu dia a dia da gestão de projetos aí. Falando da minha realidade, né? Porque dependendo da organização, a organização muda, né? Tem um tipo de dinâmica, tá? Falando do meu, né? O que eu recebo, né? Eu recebo uma proposta comercial aprovada pelo cliente, né? Uma planilha de estimativas, um escopo e um conjunto de recursos, né? Que são, no caso, é o time, né? Eu recebo o time. E aí, com isso aí, né, a gente tem que entregar o projeto, né, dentro do prazo e do custo, tá? Eu até, assim, na empresa que eu trabalho é bem legal, a gente tem a nossa metodologia, mas eu tenho bastante liberdade, tá, nas práticas, né, de como eu posso conduzir, né, de usar um método, utilizar uma ferramenta. Claro, tem algumas ferramentas que a gente tem que utilizar porque são as que geram as métricas para nós, mas, por exemplo, assim, eu não sou obrigado a utilizar o MS Project, por exemplo. Se quiser fazer um cronograma no Excel, posso fazer, né? Desde que eu alimente o nosso sistema. A gente tem o Project Builder, que é o nosso sistema onde todos os recursos lançam as horas. Sim, lá eu tenho que ter as atividades corretas para que as pessoas possam lançar suas horas trabalhar. Só te interrompendo um pouquinho, Leandro. Recurso, no caso, são pessoas, né? No meu caso, falando de empresas de consultoria, são pessoas. Às vezes o recurso pode ser um recurso material. Tá. E a outra questão é o seguinte, você falou que recebe um escopo, mas quem monta o cronograma é o gerente de projetos. Conta para nós como é que funciona isso. Eu recebo um desejo, né, do cliente ou do patrocinador, né? Tem empresas que é o cliente interno. Isso aí tem que estar pronto até 12 de dezembro. E às vezes é difícil de fugir disso. Às vezes eu recebo assim um alto nível, um Gantt de alto nível.
E outras vezes eu monto mesmo, baseado nas estimativas, a quantidade de pessoas que eu tenho, né, a gente utiliza ainda, usando ali as velhas técnicas de diagrama de rede, ali, PERT, dos anos 60 ali. Isso aí a gente ainda termina utilizando, né? Sei lá, tu tem 8 horas por dia, tu tem tantas horas, tantas pessoas, tu vai fazer um cálculo ali, vai chegar numa quantidade de esforço, claro que dando uma folga, porque, né, as pessoas não são robóticas. Esse é um outro problema, né, inclusive até a gente já viveu isso, né, em projetos lá que a gente trabalhou junto. E as coisas muitas vezes, né, às vezes são estimadas ou desejadas, né, levando em conta que as pessoas não são 8 horas ou 8h48 100% produtivas. Obviamente não são, porque elas precisam ir no banheiro, precisam conversar, precisam fazer um lanche, precisam, né, levantar da cadeira e caminhar. Pois é, isso é uma grande questão que a gente conversava muito, né, Leandro? Que ninguém consegue trabalhar 8 horas e produzir 8 horas, né? Isso aí é uma utopia que existe, que os gestores querem que a pessoa trabalhe 8 e produza 8. Sabemos que é impossível uma pessoa produzir 8 horas. A pessoa mais CDF em nível de trabalho, ela consegue produzir, quando muito, 6 horas, e tu te lembra das nossas métricas, né? Sim, a gente até chegamos em métricas, né, baseado na nossa experiência ali de projeto, exatamente disso, né? E aí eu queria te fazer, aproveitei essa minha participação também com um pouco de conhecimento do assunto para te propor uma questão. Leandro, quais são os principais problemas, os principais desafios que um gerente de projetos enfrenta no seu dia a dia e no decorrer do projeto? Tu achas que entre os principais está a gestão do time ou a gestão das expectativas dos gestores também, que na verdade nós chamamos de stakeholders dentro do projeto? Conta para nós aí a tua visão sobre isso. Eu acho que esses são os dois grandes calcanhares de Aquiles, né? A expectativa, e eu digo mais, eu trabalhando com projetos de consultoria, também tem a disponibilidade de recursos dos clientes, né? Dependendo do tipo de projeto, por exemplo, agora a gente trabalha bastante com projeto de RPA, que é robotização, né? Automatização de processos através de robotização. Então, assim, geralmente são projetos curtos, né? Porque tu não tá fazendo uma melhoria de processo. Tu já pega processos um pouco mais maduros ou muito repetitivos e termina automatizando ele. Então, às vezes tem projetos, sei lá, que duram 2, 3 semanas, uma semana. E tu depende de recursos do teu cliente para conseguir levantar requisitos e tirar dúvidas do teu time, né? Porque tu não é tu conhece o mínimo suficiente do negócio do cliente para conseguir desenvolver. E muitas vezes tu não consegue, porque a pessoa da área de negócio é envolvida com o dia a dia ali, não consegue sair. Então a coisa termina se atrasando. Isso acontece bastante. Aí tu tem que deixar tudo muito bem documentado, tudo muito bem claro, porque com certeza vai chegar na data estipulada no final e vai dar algum problema. E claro que geralmente o cliente, né? Mas o cliente sempre tem razão, então a culpa sempre cai no fornecedor, né? Então isso aí é um desafio muito grande, assim, para quem trabalha com projetos de consultoria que necessita do cliente, né? E rapidamente, Leandro, para a gente encerrar, então, e sobre a gestão de pessoas de projetos, como é que funciona isso? Se isso gera problema para ti? De repente, tu quer alocar uma pessoa, ela já está alocada em outro projeto? Como é que funciona isso, Leandro? A questão da alocação como um todo, né? Eu falando do meu dia a dia ali, que é a consultoria, a gente nem sempre consegue alocar uma pessoa inteira, né? Então tu tem que fatiar o tempo, né, dessa pessoa entre vários projetos. Isso é muito desafiador, porque às vezes aquele tempo que tu planejou para que a pessoa estivesse no projeto, ela não consegue trabalhar porque ela tem uma dependência ou do cliente, ou de infraestrutura, ou de alguma outra coisa, né? Isso aí termina sendo desgastante para o gestor de projeto, para a organização e principalmente para a pessoa que está trabalhando. Porque imagina, está trabalhando numa determinada atividade, aí daqui a pouco o outro gestor lá, o teu diretor pede, faz esse negócio aqui para mim, tem uma outra coisinha que eu preciso. Então a pessoa às vezes, em questão de 3 horas, ela está trabalhando em 3 coisas diferentes. Isso é um problema, né? A gente sabe bem assim que para a pessoa parar o que ela finalizar a ideia dela
iniciar uma outra ideia tem um tempo de setup. Isso aí a gente termina perdendo tempo e concentração. Então isso é bem nocivo, né? A recomendação assim seria sempre tentar dividir o tempo da pessoa no máximo em turnos, né? Para tentar impactar, para tentar fazer com que esse impacto do tempo de setup seja o menor possível. E Leandro, na tua visão, quais são as características, habilidades que uma pessoa que quer trabalhar com gestão de projetos tem que ter? Eu penso que ela deve ser um raciocínio lógico, boa matemática, boa comunicação. O que mais que tu acha? Boa comunicação, paciência, né? Tem que em alguns momentos assim tem que respirar fundo, principalmente quando está trabalhando com o cliente final, ou às vezes o cliente está um pouco exaltado, tu tem que conseguir gerenciar isso de uma forma interessante, assim. Uma boa comunicação, principalmente com os superiores, né, com o teu board ali, com a diretoria. Com os gestores. Os gestores, teu patrocinador do projeto, né. Porque tem que apresentar relatórios de andamento, né. Isso. Tem que... E eu acho assim, o grande desafio realmente é pessoas, tá? Porque tu tá totalmente pensando em quanto de projeto, né, tu não consegue fazer o trabalho. Se dá algum problema, se a pessoa está desmotivada, a pessoa não está afim, ela não vai fazer e tu não vai conseguir fazer. Então você tem que saber lidar com pessoas. Saber, tem que ter assim, um mínimo de jeito com pessoas, tanto para motivação quanto... E é uma linha muito tênue, assim, né? Às vezes tem pessoas que têm uma maior afinidade, termina quase criando uma relação de amizade, né? E não tem problema nenhum nisso, tá? Só que às vezes assim, tu tem que ser um pouco mais duro com a pessoa, né? Se tu tem uma relação de amizade maior, fica mais difícil. Então isso é uma coisa que ao longo do tempo assim, eu aprendi a tentar dividir, né? Ou a fazer meio que quase, entre aspas, um contrato, né? Pra ele saber, não, cara, agora a gente tá na parte da amizade, vamos curtir. Aqui agora não, agora é a parte séria. Então, se eu precisar ser mais rígido contigo, te cobrar mais, tu vai ter que entender. Sim. Né? E Leandro, pra gente encerrar esse nosso período aqui de conversa, me diz uma coisa: existe alguma metodologia melhor do que a outra na tua visão? Não. Hoje em dia, tinha um momento assim que tinha muito essa questão, né? Não sei o que, porque o PMI, porque o Scrum, porque o... Cara, eu acho que a melhor metodologia é a que atende melhor a realidade da tua organização, da tua empresa, do teu projeto, do teu cliente, né? Eu acho que aí é que está o diferencial do gerente de projeto conseguir sentir isso. E o PMO também, né? A pessoa que fornece as ferramentas e a metodologia escolhe ela. É Sim. Quase como um cozinheiro, assim, sabe? Que escolheu os melhores ingredientes para fazer aquele prato. Sim. Eu faria uma analogia assim, né, de forma simples, pensando assim. Então tá. Então aí a gente foi esse papo legal aí com o Leandro. Então agora a gente entra naquele 1 minuto de blá blá blá, que a gente fala o que quiser, tá? E eu quero te lembrar também que ao final desse tempo, né, vai tocar, depois da entrevista, vai tocar 2 músicas que são da tua escolha. Então tu também tem que escolher 2 músicas de rock aí, porque isso aqui é uma live de rock. Então, Leandro, em primeiro lugar eu quero te agradecer, muito obrigado aí por ceder teu tempo, participar e ajudar aí esse pessoal que quer ter uma pequena pitada do que é gerenciamento de projetos. A palavra é tua, meu velho. Cara, eu agradeço aí muito, né, a oportunidade de poder falar um pouquinho da minha experiência aí, de compartilhar também e dizer assim que o Cleber também é um baita do gerente de projeto, né? Ele fica se fazendo, aí meu cara sabe muito também, a gente fez um trabalho muito legal, né? Quando a gente trabalhou junto no projeto, é um cara, um agilista de mão cheia, né? Aprendi muito sobre métodos ágeis com ele, pratiquei muitas coisas que eu só tinha visto em livro. Obrigado, cara. Obrigado. Eu aprendi contigo também, e tu sabe. Não, a gente fez uma troca de figurinha, assim, a gente conseguiu complementar o conhecimento de uma forma legal, cara. Agradeço, assim, e fico à disposição se alguém quiser trocar uma ideia sobre gerenciamento de projetos ou alguma coisa dessa natureza. Se quiser trocar uma ideia sobre música também, sobre estúdio, instrumento musical, jazz, coisas, estamos aí também. A pessoa pode te procurar aí no Facebook e conversar contigo que tu vai receber de boas. Se a pessoa curte música instrumental também, tem a Jazz Gig, a minha banda que eu toco, né, que a gente toca
jazz também, já gravamos 2 CDs também, se quiser. Falar sobre teclados, sintetizadores também é uma coisa que eu adoro também. Tu é músico de mão cheia, cara. Eu dou uma brincada nessa área aí, então aí. Eu tento, e é engraçado, se o pessoal olhar no meu LinkedIn ali, né, área de conhecimento, gestão do projeto, gestão de pessoas, métodos ágeis, RPA, etc. E no final, jazz. Eu acho que eu digo uma coisa, tá? Eu toco em banda desde os 12 anos de idade, tá? E segui tocando desde então, consegui, graças a Deus, conciliar, né, as duas carreiras. Claro, em algum momento eu tive que me dedicar mais à questão de faculdade, à questão profissional, da parte de gestão de projeto e ficar um pouco mais de lado da música, mas a música sempre andou junto. Então já toquei em banda de baile, já toquei em tudo que foi boteco do interior, de coisa, e aprendi muito sobre aquilo que a gente estava falando, gestão de pessoas, tá? Situações difíceis, relacionamento, porque banda, cara, né, tem um relacionamento, tem que conviver, tem que chegar a um denominador comum, resolver um problema que acontece. Então, e as músicas, Leandro? Quais as 2 músicas que tu vai escolher que tem que ser de rock, cara? Tá, rock é o seguinte, pra mim, tá, o cara assim, como o cara de piano que revolucionou o rock and roll piano, pra mim é o Jerry Lee Lewis, tá? A música eu escolheria o Ola Lota Shake, o cara que botou fogo no piano, e pensando no rock and roll clássico também, que é o Johnny B. Good também, que é outro, é da mesma época, mas é o Johnny B. Good. Pra mim isso aí são os clássicos do rock, Chuck Berry, que, né, são as músicas aí que deram meio que origem a tudo, né? Teria outras para citar, mas eu gosto de citar. Então vamos tocar na sequência aí as 2 músicas aí que o Leandro Hessel escolheu. Cara, muito obrigado pela tua participação. Agradeço, cara. Muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Mais uma entrevista aí da live do Cleto. Hoje a gente falando sobre gerenciamento de projetos com essa figuraça aí que é o Leandro. Cara, muito obrigado e parceria para sempre, velho. Legal falar contigo. Valeu, abração. Valeu.